Visão aqui na linha do tempo tributário, esse quadrinho aqui do professor Eduardo Sabag. Vamos começar por hipótese de incidência. O que é hipótese de incidência? É aquilo que está escrito na lei, que é um fato tirador de algum tributo, que se acontecer determinada conduta, isso vai se transformar em fato tirador de um tributo. Como, por exemplo, se você abrir a Lei Candir, você vai lá, vai ler que circulação de mercadoria é fato tirador do ICMS. E quando acontece, então, essa circulação de mercadoria, acontece o fato tirador. A partir do fato tirador, nasce a obrigação tributária. Tá? Então, hipótese de incidência é a descrição do fato na lei. O fato tirador é um enquadramento do que está na lei com a realidade, e a obrigação tributária é o que nasce, né? O que é uma obrigação? É uma obrigação de você tem que fazer alguma coisa, né? Ou uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de dar. Obrigação de dar dinheiro, obrigação de fazer alguma coisa. E no caso aqui vai ser uma obrigação de entregar dinheiro, de pagar, né? Uma obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos. Bom, então, nesse momento aqui em que a gente está em obrigação tributária, ainda não aconteceu o lançamento. Ainda não aconteceu o lançamento. Daqui a pouco a gente vai falar do lançamento. Nesse momento aqui que a gente tem uma mera obrigação tributária, a gente tem a possibilidade da exclusão, tá? E é engraçado falar que ele chama aqui de exclusão do crédito, só que o crédito ainda nem aconteceu. A doutrina reclama um pouco sobre isso, né? Então, como é que você vai excluir uma coisa que ainda nem aconteceu? Seria, na verdade, uma exclusão da obrigação tributária, né? Mas, enfim, quando a gente lê e a gente marca nas provas, a gente tem que dizer que é uma exclusão do crédito tributário, mas o crédito, ó, só vai acontecer depois lá do lançamento. Mas fica aí. A questão da gente perceber que a gente vai ter que falar a exclusão do crédito, apesar do crédito ainda nem ter nascido, nem ter acontecido. Beleza, então, dentro de exclusão, o que a gente tem? A gente tem a anistia e a gente tem a isenção. Anistia e a isenção. Olha só, exclusão do crédito, a isenção e a anistia. Bom, a isenção está relacionada aqui, ó, com aquele tributo, né? Está relacionado com o tributo. Então, você vai excluir o crédito, mas relacionado aqui com o tributo que ainda não foi lançado, se você estiver falando de uma isenção. A exclusão do crédito relacionado com a anistia está falando de uma multa que não foi lançada. Então, ó, vamos associar a isenção com tributo, isenção tributo, anistia com multa. Isenção tributo, anistia multa. Então, vamos só anotar aqui, ó. A gente tem a anistia e a gente tem isenção. A isenção, a gente vai pensar em exclusão daquela obrigação de pagar aqui um tributo, e a anistia está relacionada com a obrigação aqui, relacionada com uma multa. Então, ó, talvez para decorar, pode pensar que tem esse izinho aqui para você lembrar de isenção. E aí talvez, sei lá, lembrar que aqui tem multa, termina com A, e aqui começa com A, né? Um termina com A, outro começa com A. Mas enfim, isenção está relacionado com tributo, e anistia está relacionada com a multa. Assim, a gente tem também aqui, antes do lançamento, a possibilidade de acontecer uma decadência. O que é decadência? É a perda do direito de lançar, né? É a perda do direito da autoridade administrativa, da autoridade fiscal lançar. Até aqui, ó. Decadência é a perda do direito de lançar. Ocorre em 5 anos, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, a gente tem duas possibilidades aqui. Primeiro dia do exercício seguinte, que poderia ter sido lançado, que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou então da data em que se tornar definitiva a decisão de anulação, né? Então, uma a gente está falando de uma decisão de anulação, e outra a gente está falando daquele momento em que poderia ter sido lançado, só que aí vai esperar o primeiro dia do exercício seguinte. E é 5 anos, tá? 5 anos. Bom, agora aconteceu o lançamento. Esse lançamento pode ser de ofício, ele pode ser misto por declaração e ele pode ser homologação autolançamento. Bom, de ofício aqui, o fisco faz sozinho, né? Direto, de ofício. Misto ou declaração tem uma participação intermediária, tanto do ofício quanto do sujeito passivo. Já o autolançamento, ou por homologação, tem uma participação pequena do fisco, uma participação maior do sujeito passivo, que é quem tem a obrigação de pagar. Tá um pouquinho borrado aqui, mas eu acho que vai dar pra gente ler, ó. Lançamento constitui o crédito tributário. Então, o lançamento, ele constitui o crédito tributário. É um ato documental de cobrança. Então, o lançamento é um ato documental de cobrança. É um ato privativo da autoridade administrativa e ele é vinculado, ou seja, ele é obrigatório. A autoridade administrativa, ela não tem direito de dizer que não quer lançar. Ela é obrigada a lançar. Assim, a gente tem também aqui, ó, hipótese de existência, HI, gerador, obrigação tributária. Pode ser principal, que é pagar dinheiro, né? Ou acessória, fazer ou não fazer alguma coisa, né? Eu não tinha falado sobre isso, mas a gente tem 2 tipos de obrigação tributária. Ela pode ser tanto uma obrigação tributária principal, quanto ela pode ser uma obrigação acessória. Então, principal a gente vai relacionar com dinheiro, isso pode ser tanto com tributo quanto multa.
A acessória, então, é uma obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa, né? É uma obrigação, por exemplo, de emissão de nota fiscal. E o principal está relacionado com dinheiro. E essa relação com dinheiro pode ser tanto de tributo quanto multa. Bom, e aqui eu acho interessante a gente falar que não pode confundir isso aqui, ó, com o conceito de tributo. A gente não está falando do conceito de tributo, a gente está falando do conceito de multa. Então, a gente tem a obrigação tributária, ela pode ser, obrigação tributária, ela pode ser, ela pode ser um tributo, tá? Ela pode ser um tributo, uma obrigação de pagar um tributo, mas ela também pode ser uma multa. Não tem nenhum problema em ser uma obrigação que é tributária e ela ser de multa, porque a gente sabe que o tributo, ele não decorre de punição, tá? Mas a gente tem essa parte aqui que ela continua sendo uma obrigação tributária, apesar de falar de multa. Então, ó, não pode confundir, tá? Obrigação tributária é algo mais amplo do que tributo. Então, a gente pode pensar que tributo é uma espécie de obrigação tributária, a multa é outra espécie. Beleza, a gente já falou do lançamento, né? Dos tipos de lançamento. Agora a gente vai chegar na constituição do crédito tributário. Constituição do crédito tributário, o crédito foi constituído após aqui o lançamento. Então, a partir do momento que a gente tem esse lançamento, que o crédito foi constituído, a gente pode ter a possibilidade do crédito ser suspenso ou dele ser extinto. Suspensão ou extinção do crédito. Então, bora agora dar uma olhada aqui, né? Suspensão do crédito, extinção do crédito. Tá um pouquinho borrado aqui, mas eu acho que vai dar para ler, né? A gente tem nas hipóteses de suspensão, eu decorei por morder e limpar, né? Mas tem um pessoal também que eu acho que gosta de moderecopa, cocopa, não sei. Mas a gente tem moratória, depósito montante integral, a gente tem reclamação e recurso em processo tributário administrativo, a gente tem concessão de medida liminar, isso aqui para mim é muito importante, ó, medida liminar em MS. Então, MS, você tem que ter uma concessão de liminar, tá? Concessão de uma liminar em MS, concessão de tutela antecipada nas outras ações e parcelamento. Então, se tiver simplesmente aqui, ó, mandado de segurança, não é o caso, é questão de uma concessão de uma liminar. O que é liminar? Qual é o sentido de liminar? Qual é o sentido de tutela antecipada? É um sentido de urgência, né? Então, a gente está falando de ações aqui, para ver essa suspensão, tem que ter esse sentido de urgência. Já no caso de reclamação e recurso em processo tributário administrativo, isso aqui não precisa de liminar, tá bom? Mas quando você está falando aqui, ó, em mandado de segurança e ações, você está falando na parte judicial, você está falando de alguma coisa com urgência. Aí você vai poder ter essa suspensão do crédito tributário. Tá até aqui do lado, eu nem tinha lido, ó. Ele traz também o mnemônico aqui, o moderecopa. E parcelamento, né? Parcelamento também. E a extinção do crédito? Bom, a extinção do crédito a gente tem o pagamento, compensação, transação, remissão que é o perdão, né? Remitir, perdoar, para tributo e multa lançados, ó, tanto um quanto o outro, tributo e multa. Olha só, é como se ele fosse ele engloba aqui a exclusão, né? Exclusão, a gente tem uma subdivisão, isenção, e a anistia. A isenção está relacionada com o tributo, e a anistia está relacionada com a multa. Então, aqui na nossa remissão, ela trata dos dois ao mesmo tempo, E aqui a gente está falando já da extinção de um crédito. Aqui ele fala de exclusão do crédito, mas a gente sabe que isso aqui é tipo aquela solidariedade fake lá do CTN, né? Na verdade, o crédito nem nasceu. Como que ele está sendo excluído, né? Isso aqui é antes da constituição do crédito, isso é antes do lançamento. Agora a gente já está numa fase posterior aqui, ó, tanto suspensão quanto extinção, fase posterior à constituição do crédito, já houve o lançamento. Então, a gente falou aqui de pagamento, transação, compensação, transação, remissão, né? Prescrição e decadência também está nesse momento aqui da extinção. Prescrição e decadência. A gente viu lá que a decadência tá no momento anterior, né? Na verdade, olha só, a decadência, ela tá no momento anterior à Constituição. A gente vai dar uma olhadinha de novo ali. O crédito decaiu, apesar dele ainda não ser lançado, né? Então, ele decaiu. Então, a gente tem conversão do depósito em renda, a gente tem pagamento antecipado e homologação do lançamento, consignação e pagamento. O que é consignação e pagamento? É quando você não consegue pagar uma coisa e você tem que fazer um depósito daquilo dali, né? Seja lá porque a pessoa não está querendo receber, seja porque você não sabe para quem pagar. Então, quando você tem, por exemplo, 2 municípios brigando por um ISS, você não sabe para quem pagar, você vai lá conseguindo isso aqui em juízo. Decisão administrativa irreformável, muito importante, ó, irreformável, uma decisão administrativa que não pode ser reformada. Decisão judicial transitada em julgado. Essa ideia aqui, ó, de irreformável, mesmo da parte administrativa, transitou em julgado, não tem mais o que você fazer, não tem mais para onde você correr, vai ter que pagar mesmo. Então, extinguir o crédito. Dação e pagamento de bens imóveis. O que é a dação e pagamento? Você vai pagar de uma forma alternativa, né? E aqui a gente aprende que somente é de bens imóveis e precisa de lei para isso, né?
Ele até botou um asterisco aqui em modalidades indiretas de extinção. Ele pôs na compensação, é indireto, transação é indireto, remissão é indireto também. Dação e pagamento também é indireto. Quais são as modalidades indiretas, então? É compensação, transação, remissão e dação. As diretas são pagamento, as diretas com mais é prescrição e decadência, é conversão no depósito em renda, pagamento antecipado, consignação em pagamento e decisão administrativa e reformável. Bom, eu falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Olha aqui, ó. Olha a decadência aqui, olha a prescrição aqui. A decadência e a prescrição, elas são hipóteses de extinção do crédito. Ambas são hipóteses de extinção do crédito. Só que a decadência está aqui antes do lançamento, ó. A prescrição, ela está aqui antes da ação de execução. E ela está após aqui, ó. Deixa eu pegar de preto aqui. Ela está após aqui a constituição do crédito, dívida ativa e CDA. Então, ela está aqui, ó, antes da ação de execução fiscal, tá? Olha aqui a diferença delas. Elas têm um percurso até grande entre elas. O lançamento aí depois a gente tem o crédito tributário. Aí a gente tem a dívida ativa e a CDA. Bom, vamos dar uma revisadinha aqui nessa parte de prescrição. Prescrição é a perda do direito de promover a ação de execução fiscal. Então, é a perda do direito de você exigir judicialmente, né? Por prazo de 5 anos após a constituição definitiva do crédito. Então, são 5 anos da constituição definitiva do crédito. Quando se é a partir da data em que houve a constituição definitiva. O que é essa constituição definitiva do crédito? Bom, o contribuinte não vem ao fisco, a constituição é o lançamento. Se o contribuinte não vem até o fisco, a constituição definitiva é o lançamento. Agora, quando o contribuinte vai ao fisco, a impugnação do crédito significa uma impugnação. Aí vai ser o trânsito em julgado. A última decisão administrativa na qual não cabe mais recurso. Então, ele trouxe duas possibilidades para a gente de constituição definitiva. Ele trouxe o lançamento e ele trouxe o trânsito em julgado. Bom, no lançamento é quando o contribuinte ele fica quietinho, ele não vai reclamar daquilo ali. Agora, quando ele vai reclamar, ele impugna esse crédito, aí vai ser o trânsito em julgado dessa impugnação. E aí ele fala que é a última decisão administrativa que não cabe mais recurso. Esse daí é o prazo que a gente conta aqui de constituição definitiva. Porque a gente vai começar a contar esse prazo de prescrição, são 5 anos dessa constituição definitiva. Então, a gente chegou aqui em prescrição, ação de execução fiscal, embargo e execução. Bom, nessa parte de embargo, ele trouxe que pressuposto de admissibilidade do embargo e execução, garantia do juízo, 5 dias, cumprimento, isso com relação ao LEF, né? Cumprimento do prazo de 30 dias após a garantia.